Conheça-te a ti mesmo. Essa é uma frase que eu descobri há pouco tempo a origem, né? É uma frase escrita no templo de Delfos, né? Na Grécia Antiga, e que Sócrates analisou essa frase nos seus escritos há muito tempo depois. Conheça-te a ti mesmo acho que uma luta, devia ser um investimento de cada ser humano e que há pouco tempo eu resolvi fazer esse investimento de me conhecer. Por quê? Porque tinha e tem muitas nuances do meu comportamento que eu desconhecia. Que coisa é essa? De onde vem isso? Por exemplo, melancolia, choro fácil, autoestima baixa, não confiava nos meus talentos, na minha capacidade. Embora as pessoas falassem muito que eu era talentosa, que eu tinha capacidade, que eu tinha facilidade com relacionamento com as pessoas, facilidade em liderança. Embora elas falassem isso, eu não acreditava. Era uma visão, para mim, era distorcida da realidade. E aí eu fui para minha infância, porque eu precisava descobrir isso, né? Mas eu fiz isso depois de estudar muito psicologia, pesquisar muitos escritos de psicólogos, psiquiatras. Eu sou muito curiosa, gosto de estudar, gosto de ler, até porque eu sou muito. Eu tenho uma certa dificuldade de aceitar qualquer conselho, qualquer direcionamento. Tem que fazer sentido para mim, para eu poder aceitar. Baseado nessas instruções, eu fui para investigar minha infância. Como foi, o que eu vi, o que eu vivi, o que eu senti, para que se justificasse essa melancolia, essa tristeza, essa baixa estima que eu tinha e tenho, né? E aí eu comecei a lembrar, por exemplo, toda a questão de racismo que a gente sofria, eu não sabia que era, vim saber bem muitos anos depois, porque era uma criança. Tinha uma prima que me odiava, como ela me odiava. E isso veio do pai dela, que já odiava a minha mãe, por minha mãe ser negra e tratava a gente muito mal. E eu lembro que a gente passava muita necessidade e eles eram mais bastardos, né? Não sei se essa é a palavra, mas eles tinham mais condições. E um dia eu lembro que eu cheguei na casa dela, ela estava almoçando. Eu sentei no chão, era uma criança, andava só de calcinha, devia ter uns 4 anos, 5 anos no máximo. Sentei no chão enquanto ela estava sentada à mesa, almoçando. Eu estava varada de fome. Ela comeu, depois o que sobrou ela botou para os cachorros, cobriu as panelas e me ignorou completamente. Eu, quando vi que ela não ia me dar comida, eu saí da casa. Pois bem, uma outra vez nós estávamos lavando roupa, a gente ia para a beira de um açude, as mulheres costumavam fazer isso no fim de semana, e as crianças iam tomar banho. Fomos para essa beira desse açude, minha mãe não estava, eu estava com minhas primas, e começamos uma briga ali, eu mais uma menina ali. Briga de se pegar mesmo, criança do interior é fogo. Quando a minha prima veio para separar a briga, ela não veio separar.
ela me imprensava na água. Quando ela via que eu estava quase me afogando, ela tirava. E tudo isso na desculpa de estou ajudando. Mas ela não estava me ajudando, ela estava querendo me afogar. E eu me debatendo ali, a outra menina me cobrindo de soco, eu me debatendo para me livrar da minha prima, que era uma mulher feita, era uma mulher casada, inclusive. E, e ela queria me afogar, ela queria me eliminar de qualquer jeito ali. Eu fiquei tão aflita, tão aflita, tão aflita. Aí veio uma outra pessoa aí que sim, que separou a briga, que me tirou dali. E não adiantava eu falar para as pessoas, porque era uma criança falando de uma mulher adulta. Quem ia acreditar que uma mulher adulta, ainda por ser minha prima, ia querer me fazer mal? Pois bem, e aí tinham vários apelidos que eram colocados, tipo cara de lua cheia, cachorra preta, gente, era tanto apelido, beiço de gamela, bolo fofo, cara, eram muitos apelidos. E tudo isso vai fazendo um estrago dentro da gente, na mentalidade também, que é difícil reparar depois. Porque isso vai te fazendo acreditar e sentir como se você não fosse nada. Você fosse tudo de ruim que o mundo tem. Você é a materialização de tudo de ruim que existe no mundo. E eu cresci acreditando nisso. Acreditava que eu era ruim, que eu era feia, que eu era sem talento, que não era capaz. Então eu tinha que aceitar sempre subempregos, porque eu não acreditava que era capaz de desenvolver um trabalho melhor, um trabalho que exigisse mais de mim. Eu acreditei nisso a vida inteira. Aí, para arrematar, são muitas situações, que é difícil lembrar todas agora. Mas para arrematar, tem um dia eu fui estudar. Minha mãe era professora no interior. É o antigo Mobral, que hoje equivale o quê? O EJA? Acho que é o EJA, não sei bem. Não lembro, eu não vou saber dizer se equivaleria o EJA hoje. Minha mãe dava aula e falava, minha mãe dá aula, eu vou estudar. Fui estudar. E não entendia absolutamente nada. Nada. Minha mãe ensinava. E eu não aprendia. Hoje eu sei que eu tenho TDAH, e por isso eu não aprendia. Eu tenho uma forma de aprender diferente. Eu aprendo muito, eu sei muita coisa, eu estudo muita coisa, leio muito, mas até eu entender como fazer para aprender, cara, demorou anos. E eu me lembro que naquele dia a minha mãe deu-me um bofetão, perdeu paciência comigo, e que foi ali que inclusive eu decidi que nunca mais ia estudar. Só fui voltar a estudar muito mais tarde, lá com 14, 15 anos. Fiquei traumatizada com aquilo. E mesmo assim eu levei a certeza que eu não aprenderia. Então, na sala de aula, quando a professora passava uma lição, a primeira dificuldade que eu me deparava, eu falei, é porque eu não aprendo. Eu sou burra. Eu sou uma pessoa burra, por isso tá certo, não vou aprender mesmo. Depois de muitos anos que eu fui entender que a minha forma de aprender era diferente da maneira de aprender dos demais. Só que eu descobri isso sozinha, não foram pessoas que
que descobriram que, na verdade, naquela época não tinha estudos como existe hoje. Assim, sabe que a pessoa é TDAH, tem autismo, tem todas essas condições que não tinha diagnóstico. Então, quem não aprendia, quem tinha dificuldade, era só burro mesmo, entendeu? E eu cresci acreditando nisso. Eu só fui entender que não era burrice com, sei lá, 25, 30 anos de idade. Fui entender que não era burrice. E bem depois eu fui desenvolvendo métodos para ler, para estudar. Por exemplo, eu gosto de ler. Pegava um livro para ler e eu li uma página. Na segunda página eu não sabia mais o que eu estava lendo, porque eu não lembrava mais o que eu tinha lido na segunda página, na primeira página. Então, assim, isso entra no conheça-te a ti mesmo. Conheça os porquês. Por que você é assim, por que você é assado, por que você pensa assim, por que você pensa assado. Mas, como eu já falei em outros vídeos, o importante é o que você vai fazer com isso depois que você descobre. Porque a parte de descobrir é importante, mas muito mais importante depois disso é o que você vai fazer com isso, com a sua descoberta, né? Eu vou fazer outros vídeos falando sobre autoconhecimento, porque isso para mim virou uma chave e vira uma chave incrível, me faz outra pessoa completamente diferente depois dessas descobertas. E a direção que eu estou dando para minha vida é libertadora, e eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso, porque o ser humano é muito parecido, né, um com o outro. A gente tem sofrimentos parecidos, a gente, mesmo vivendo situações diferentes, nível social diferente, família diferente, a gente acaba sofrendo os males parecidos, que os males da humanidade são bem parecidos. E é isso por enquanto. Depois a gente continua conversando sobre isso, porque é muito, muito, muito legal a gente descobrir as nossas mazelas e ir direcionando a nossa vida. É libertador, a gente se torna pessoas diferentes, né? E que bom que é assim. Tchau, até o próximo vídeo.